de Deus. Vem, Espírito Santo, batiza o Padre Edmilson, todo o ministério dele nessa noite. Usa dele para falar conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. E nós te pedimos, Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, que a Senhora possa interceder pela vida do Padre Edmilson. Que a Senhora possa cuidar de tudo aquilo que ele deixou lá em sua cidade. Que a Senhora possa interceder por ele, já ir pisando e esmagando a cabeça da serpente de todo mal que possa vir para atrapalhar ele de proclamar as tuas maravilhas, Senhor. Vem, Nossa Senhora, que a Senhora cubra o Padre Edmilson nessa hora com teu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, de teu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e A hora de nossa morte. Boa noite. Olha para o seu irmão com um sorriso nos lábios, diga para ele: boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria estar com você aqui na comunidade Sacramento. Vamos aplaudir a comunidade pela iniciativa de dar a nós esta possibilidade de experimentá-lo nesta hora. Você pode ir sentando um instantezinho, já já a gente vai levantar. Mas eu já quero convidar você a tomar nas mãos a palavra em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25. Há promessas de Deus que são feitas, mas que Deus espera chegar o tempo do cumprimento daquilo que Ele prometeu. Por exemplo, quando Deus promete sobre a vinda do Messias, a promessa é feita há 700 anos antes do acontecimento. Mas Ele prometeu. E só depois de 700 anos que o profeta Isaías profetiza é que vai se cumprir aquela profecia. O profeta Ezequiel está profetizando da seguinte forma. Ezequiel 36, 25. 36, 25. Derramarei sobre vós água pura, pura. E claro que uma vez que a água pura é derramado, vem o cumprimento e sereis purificados. A história vai dando seus passos. Os profetas vão surgindo. Vai um profeta, vem um outro profeta. Depois escutamos pela boca do profeta Joel, no capítulo 3, aquilo que disse Ezequiel, no capítulo 36. Depois de tudo isso, derramarei do meu Espírito sobre todos os viventes. E é claro que esta profecia, ela não vai acontecer no tempo do profeta Joel. Dê um outro salto agora lá para o Novo Testamento, no capítulo 2, no versículo 14. Atos 2, 14. Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia, e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Olha que forte. Escutai-me com toda atenção. Pedro está chamando o povo
a escutar. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo, escute, o que foi anunciado pelo profeta Joel. O que o profeta Joel anunciou? Derramarei do meu espírito sobre todo vivente. E aí ele vai citando: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios do céu em cima e sinais na terra embaixo: sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua: homens de Israel, escutai essas palavras. Agora, esta profecia de Joel está acontecendo neste grande evento que se chama Pentecostes. Agora o Senhor, uma vez que o Verbo se fez carne, ele veio para salvar o homem, porém, todos os homens de todos os tempos. E uma das maneiras que Deus quis se utilizar para fazer com que este homem experimente da sua salvação, experimentando do seu Espírito. Porque a partir da experiência do Espírito Santo, nós começamos a entrar no processo de conversão. E olha para o Padre. Esse derramado Espírito, ele é importante até para uma autoverificação. Como assim, Padre? Como é que eu sei que o Espírito foi derramado sobre mim? E como é que eu verifico esse derramado Espírito? A partir do que o Espírito está produzindo em mim. Em outras palavras, a partir dos frutos do Espírito. Isso para nós é importantíssimo, irmãos. E chama também a nossa atenção, para que verdadeiramente nós tenhamos a consciência quem rege a minha vida ou quem não está regendo a minha vida. O homem espiritual, vai dizer o apóstolo Paulo, ele é regido pelo Espírito. O homem carnal, ele é regido pela carne. E dá para se ver com nitidez, com clareza, sobre quem o Espírito foi ou não foi derramado. Lembra do que disse nosso Senhor Jesus Cristo? É pelo fruto que vós sereis reconhecidos. Se o fruto é bom, demonstra que a árvore é boa. Esse derramar do Espírito de Deus, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, ele precisa gerar em nós uma vida que corresponda ao Espírito. Isso é para todos os dias. Todos os dias. Ontem eu estava celebrando a missa. E ontem já tinha que foram para este evento na Canção Nova Mães que Oram pelos Filhos.
E eu chamava a atenção das mamães já ali presente, e chamo as nossas atenções, porque eu me incluo, para que elas verificassem qual é o espírito que as conduz. Qual é a força que as conduz? Se é uma força de ressurreição ou se é uma força de morte. E como é que eu consigo verificar, Padre? Pelos frutos que eu vou produzindo. E produzindo todos os dias. Todos os dias. E eu preciso ter essa clareza comigo mesmo. Eu sou espiritual ou eu sou carnal? Essa minha atitude, ela é espiritual ou ela é carnal? Porque se ela é carnal, o Espírito precisa trabalhar em você neste processo de conversão. Eu particularmente fico muito atento a isso, desde que eu acordo. Porque é fácil eu tomar o microfone e pregar para vocês, depois eu vou embora, não vou ter contato com vocês. Então eu deixei a palavra pregada, semeei a palavra nos vossos corações, mas a palavra em mim, ela não está produzindo os frutos. O apóstolo Paulo dizia à comunidade cristã: temo de depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser condenado. Temo, me amedronta, depois de ter vindo a Divinópolis, a comunidade de Sacramento de Amor, pregado a vocês, e eu, Padre, venha a ser condenado. Gerei fruto pela força da pregação em vossas vidas, mas na minha vida, não. Não, o Espírito que foi derramado, e é interessante, um dado momento, o apóstolo Pedro, diante deste acontecimento extraordinário, e as pessoas estão fazendo uma experiência extraordinária, elas fazem uma pergunta para o apóstolo Paulo: e agora? Ou para o apóstolo Pedro, desculpa. E agora? O que faremos diante de tudo que nós estamos experimentando, diante de tudo que nós estamos vivendo? Pedro, ele não teme dizer: convertei-vos. Mudem as vossas vidas. Mudem os vossos comportamentos, as vossas atitudes, a forma de se relacionar uns com os outros. Mudem, até para que essa força da palavra experimentada pela comunidade primitiva, ela pudesse ir gerando vida em outras vidas. Esse derramado Espírito, ele é exigente, porque viver no Espírito não é para todo mundo. Porque você vai ter que verdadeiramente deixar que o Espírito Santo trabalhe em você, eliminando aquilo que não pertence ao homem que experimentou desta água purificadora. E sereis purificados desta água que fez com que eu entrasse num processo. Quero fazer um parênteses, é bom que não tem televisão. Tem aqui alguém me filmando, mas não tem o alcance que uma TV Canção Nova. Mas olha, Deus precisou trabalhar muito em mim. Eu vivia as experiências carismáticas de quem passou por um grupo de oração, de quem viveu momentos de retiros. Isso tudo dentro de mim era muito forte e eu vivia isso. Mas ao mesmo tempo que eu vivia essas experiências, ia a encontros como vocês vieram para esse momento, para esse Kairos, muitas coisas de igreja eu também vivia como muitos vivem. Mas ao mesmo tempo, no meu secreto, eu era carnal. Como assim, padre? O senhor era carnal? Porque eu vivia no meu secreto uma dependência, um vício de um pecado. Muitas coisas eu nunca vivi e muitas coisas eu tinha já eliminado.
Mas eu ainda tinha amizade com a carne. E não conseguia me desvincular dessa amizade carnal. Queria me desvincular, mas eu me sentia fraco, impotente. E constantemente estava lá eu, prostrado na carne. E ao sacerdote, me confessava, pedia perdão, o padre me absolvia. Eu ficava uma semana, 2, 1 mês, cheguei a ficar até 6 meses. Mas de repente estava lá eu prostrado. Eu dizia, meu Deus, até quando que eu vou viver nessa dependência carnal? Porque eu sabia o que eu estava produzindo, mesmo que ninguém soubesse. Porque não era pecado público, era pecado privado. Eu sabia da minha verdade. E aquilo me incomodava tanto. E o pior, eu já era seminarista. E o pior, como seminarista, todos os dias dentro do seminário havia missas. E entre aspas ou sem aspas, não tinha como fugir da Eucaristia, porque o reitor se fazia presente, então naturalmente o seminarista tinha que ir. E se não fosse, era chamado. Eu ia. E o pior é que Deus ele não leva em conta os nossos pecados para nos condenar a partir dele. Porque se ele levasse em conta os meus pecados para me condenar a partir de, eu nem esse padre seria. Ele não corrige, diz o salmista, como exige as nossas faltas. Olha que forte. Mas eu era amarrado a uma condição. E um dia eu disse para ele, em oração, ou o Senhor me tira, ou eu não quero insistir no sacerdócio. Ou o Senhor me arranca dessa condição, ou eu não vou ser padre. Porque eu achava muita incoerência, eu como sacerdote, me manter prisioneiro de uma realidade tão carnal, mesmo que ninguém soubesse do que eu vivia no secreto. E aquilo me agonia. E eu não tinha ainda expressão de pregador, era um seminarista envergonhado, medroso, tímido. Eu não tinha essa expressão de pregar, mas eu sabia da minha condição. E um dia Deus me deu a graça de experimentar o sereis purificado. Porque o Espírito na igreja, ele é derramado em vários momentos. Por exemplo, quando o sacerdote ele vai se colocar aqui nesse lugar, quem ele invoca? O Espírito Santo, que é derramado sobre oferendas. E aquelas oferendas são santificadas, são modificadas pela força do Espírito que é derramado. A igreja vai derramando do Espírito sobre vários momentos da nossa fé cristã católica. Na hora que você é batizado, o que acontece quando a água é derramada sobre a cabeça daquele batizado? Ele literalmente recebe de Deus uma graça, um derramado Espírito. Ele a partir de agora se torna um templo, se torna uma morada. E o Espírito Santo é derramado, por exemplo, na hora em que eu me aproximo de um sacramento, por exemplo, da confissão. Ali naquele momento o Espírito Santo é derramado. Interessante, na hora que os casais casam, a igreja pede uma força especial, que chama uma oração após o consentimento, para que aquele casal obtenha de Deus a força para prosseguir no relacionamento matrimonial até o fim. Mas teve um dia que o Espírito se derramou sobre mim. Eu guardei esse dia, a hora, o lugar. Dia 29 de outubro, 7 horas da manhã de 1995. Essa data para mim ela é importante, ela é significativa. Ela é uma virada de página. E eu lembro que na hora que o sacerdote disse a mim, eu te absolvo em nome do Pai. Eu conto isso
Sempre, porque eu experimentei da parte de Deus uma leveza espiritual que eu nunca senti na minha vida. Eu andava como se eu estivesse pisando nas nuvens, era uma sensação física. Não sei explicar com palavras porque é experiência. E aquilo marcou a minha vida definitivamente. E olha, desde 29 de outubro de 1995, eu nunca mais retornei àquele pecado carnal. Por força particular do padre Edmilson, porque eu tenho a força, não porque houve um derramado Espírito. E sereis purificados. Repitam comigo, e sereis purificados. A palavra não mente. Porque agora é derramado sobre todo ser vivente. Porque agora a salvação em Jesus Cristo, ela é universalizada. A salvação, ela não é restrita a um povo judeu. Agora a salvação é para os gentios, para os pagãos, para os de perto. A salvação agora é para os de longe. Todos nós temos acesso a essa graça. Mas é preciso que no derramar aconteça esse movimento aqui dentro. E eu viva a partir do derramar. A partir desse movimento da graça, que pode acontecer hoje à noite. Não sei se você é como eu era, amarrado a uma situação. Talvez você cometa pecados carnais, no sentido vinculado à sexualidade, à afetividade. Não, graças a Deus você já superou isso. Mas talvez ainda há realidades dentro de você, vinculadas à sua carne, que você precisa matá-la. Por exemplo, padre, eu ainda tenho um temperamento tão forte. Eu machuco às vezes as pessoas com o meu temperamento. Está na hora de acontecer um movimento do Espírito, filho. Para que você comece a matar a sua carne. A destruí-la, para que verdadeiramente aquilo que você experimentou como derramar, você comece a viver o seu relacionamento com os outros. Eu lembro porque eu trabalho com jovens, de mães chegando para mim, dizendo para mim: padre, por amor de Deus, prega aos jovens sarados, e me dando o norte da pregação, para que por meio daquela pregação eu tentasse atingir o coração do filho, que ela dizia: ele vai, ele participa, ele vive tudo isso com vocês, ele é do movimento X, talvez como os meninos estavam aqui animando, dançando, pulando. Mas quando chega em casa, padre, essa semana mesmo, recebi um texto enorme de uma menina, e eu vou ter que verificar isso depois mais de perto, chamar o menininho, porque hoje ele está no grau de coordenador. E vou dizer a ele se é real o trato dele para com a mãe dele. Porque se for real, tudo que ela escreveu, do trato dele para com a mãe dele, ele está no lugar errado de coordenação. É contraditório. Eu não sei se ele prega aos outros, mas mesmo se ele não prega aos outros, ele precisa se auto-rever na posição que hoje ele se encontra. Por que, padre? Porque aquele que foi batizado no Espírito Santo, aquilo que viveu a experiência do Espírito, naturalmente ele passa por um processo. Se o Espírito foi derramado, a pessoa ela começa a entrar num movimento. E esse movimento ele não é decrescente. E ele não pode ser decrescente, porque se ele for decrescente, não é do Espírito. Ele precisa ser crescente. E a prova disso é que na Igreja Católica, alguns crescem a um ponto tal que a igreja depois vai reconhecê-lo como os santos.
Olha, imagina um São Francisco de Sales. De um temperamento, diz que explosivo. Diz que era um bispo terrível no temperamento. Mas Francisco começou a matar dentro dele esse homem temperamental. E o que Sales fazia? Sales, quando vê o ímpeto, ele estava no seu escritório, sentado na sua mesa do escritório, ele pegava as unhas e colocava debaixo. Derramei água aqui dentro. E colocava e puxava. De tanto ele fazer isso, Francisco foi sendo tomado por essa força do Espírito Santo. Dizem que se Francisco de Assis viveu a pobreza numa aproximação máxima de nosso Senhor Jesus Cristo, Francisco de Sales viveu a mansidão numa aproximação máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo esse derramado Espírito? O que Ele quer provocar em nós? O que Ele quer fazer acontecer em nós como novidade? É claro, o fato de eu ter matado uma experiência de pecado na minha vida. Hoje eu sou... Não! Terça-feira agora, acabou a missa, a primeira coisa que eu fiz foi catar o padre da minha comunidade. Disse ao padre, me atende em confissão. Rapidinho. Isso. Porque é a luta para matar o homem que está aqui dentro. Ele o tempo todo, filha, quer ressuscitar dentro de mim. Em momentos que eu poderia ter dado uma resposta diferente, mas ele vem com ímpeto, ele vem com força. E aí você percebe que falhou um pouquinho, para não deixar ele crescer, eu já recorro. Porque é uma tendência a retornar ao homem velho. Aquele que o padre Zé Augusto disse que agoniza, mas não morre. Maldito. Até agoniza. E o padre Zé Augusto gosta de dizer que ele só vai desaparecer de nós quando vê aquela palavrinha óbito. Morreu. E depois de um tempo, ele está me contando aqui, eita, terrível. Depois de um tempo ainda, ele vai tentar. Mas se houve um derramar, e se eu acolher esse derramar, escute isso, esse derramar precisa ser crescente. Isso vale para todo ser vivente. Se você é vivo, está vivo e recebeu desta graça, e se não está acontecendo uma evolução, algo de errado está acontecendo com você. Porque é natural esse movimento de quem fez a experiência da graça. Olha, um São Camilo de Leles. Ele era um bêbado, vivia bêbado. Mas um dia Leles fez a experiência. E olha o que esse homem se transformou. São Camilo de Leles. O homem reproduziu hospitais pelo mundo todo. Que graça extraordinária foi essa que esse homem experimentou um derramado espírito. Claro, para nós que seguimos uma espiritualidade chamada espiritualidade vinculada à renovação carismática católica, a gente compreende essa linguagem a partir do exercício dos dons carismáticos, daquilo que a gente vê a partir da experiência carismática, mas o derramar, ele não é exclusivo para quem é dessa espiritualidade. É um derramar sobre a igreja. Essa espiritualidade nos ajuda a crescer a direção do homem espiritual. Foi a forma que Deus está se utilizando para a gente chegar lá.
Outros vão por outras vias, mosteiro, Carmelo, e aí vai, e ali Deus é trabalhando, vai moldando, para que seja algo crescente. Crescente. Derramarei do meu espírito sobre vós. Derramarei. E nesse dia, quando o meu espírito for derramado, graças extraordinárias começarão a acontecer. Meus filhos e minhas filhas profetizarão. Os meus jovens terão visões. Os meus anciãos terão sonhos. Olha que lindo. Eu acho que poucos daqui devem ter conhecido. Mas ela fez uma experiência desse derramar de uma forma mais sobrenatural. Depois de seus 60 anos, tia Laura. E olha o que o Espírito Santo fez com essa mulherzinha chamada tia Laura. Uma senhorinha idosa que se abriu a esse movimento tal qual o profeta Joel está falando. E Deus começou a usar essa mulher de uma forma extraordinária. E eu vi, ainda jovenzinho, por meio da boca de uma senhora que experimenta a partir dos seus 60 anos, como aquela menina está numa cadeira de rodas. Eu vi com meus próprios olhos pessoas levantando da cadeira de roda e sair andando. Eu vi, de arrepiar. A mulher tinha palavras de ciência tão fortes que eu ficava, meu Deus do céu, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Um estádio tomado, o estádio do Morumbi, de ponta a ponta, e ela profetizando, ela fazendo revelações. Isso a partir dessa experiência carismática. Mas o derramar é sobre todo ser vivente. E o derramar por excelência é para que gere em nós uma vida de santificação. Hoje eu quero crescer um pouquinho mais do que ontem, amanhã eu quero crescer um pouquinho mais do que hoje. E olha, filho, desculpa, são exercícios práticos, aonde eu preciso colocar o cabresto e segurar o homem velho, domá-lo. Porque se a gente não fizer isso, ele nos domina. O tempo todo. Tempo todo. Dizia na missa de quarta-feira, em qualquer momento ele está aí, nos rondando, como diz Pedro, né? Sede sóbrios e vigiai, e eis que o vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, vos ronda, procurando a quem devorar. Resistir firme na fé. Eu dizia de uma senhora, ministra da Eucaristia. Eu coloquei uma cruz aqui no altar, as velas normais. E a ministra chegou no meu ouvido, na procissão de entrada para a missa. Quem colocou aquela cruz no altar? Eu falei, eu não vou responder, Jesus. Vou ser ignorante se eu for respondê-la. Aí ela continuou. Porque quem colocou aquela cruz no altar não entende de liturgia. Eu falei, não vou responder mesmo. Você vai entrar na missa mal. Aí tinha um crucifixo bem grande atrás do altar. Eu falei, eu vou olhar só para aquela cruz. Porque se eu não olhar para aquela cruz, eu vou matar essa mulher. Porque qual deveria ser, naturalmente, qual seria a minha reação? Dar uma resposta bruta, ignorante. Até mesmo desejo de querer humilhá-la. Mas eu disse, eu não vou perder a graça da missa. Olhei para o crucificado e fui embora. O que eu estou querendo dizer? Eu sou bom? Não. Eu sou modelo? Não. Foi uma forma, naquele momento, que eu encontrei de corrigir dentro de mim, ou de matar dentro de mim, o homem velho que queria, naquele momento, se manifestar. Esperei fundo e me mandei. É o tempo todo. Ao derramar, nós acabamos de viver uma experiência extraordinária aqui, conduzida por eles. Olha, mas talvez saindo daqui, naquela lanchonete, você
Exploda o teu homem velho. O tempo todo nós somos assediados por ele. Mas o tempo todo nós somos chamados a viver a vida na graça. Na graça. A trabalharmos em nós essa realidade de matar, de matar, de matar, de matar. Eu gostava quando o meu fundador dizia: nós não podemos admitir em nós a síndrome da Gabriela. Padre Jonas dizia. Que síndrome da Gabriela é essa? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, isso é homem velho, mulher velha. Nós não nascemos assim, nós não crescemos assim. Ninguém é obrigado a conviver com a síndrome da Gabriela. Mas quem que vai fazer esse trabalho em nós? Espírito Santo. Mas a partir do momento que também nós damos abertura. Todo momento. Me abra esse movimento da graça. Eu vou deixando o Espírito. Eu saí de um evento, como se eu estivesse aqui com vocês, lá em Várzea Alegre, perto de Jundiaí. Estou indo para casa, e a gente está na fraternidade São João Paulo II. Estava o carro cheio, nós estávamos animados, brincando, cantando. Faltava 2 quilômetros para sairmos da Anhanguera e entrarmos na Marginal Tietê. De repente, veio um cara e bate no meu carro com força. Pá! Foi um susto. Violento. Aí o menino, com muita dificuldade, conseguiu jogar meu carro pro outro lado, lá para o estacionamento. Eu disse a ele: meu filho, vai lá resolver com o cara, porque eu não vou. Eu não vou sair da graça. O diabo não vai me tirar da graça. Aí eu deixei eles lá resolvendo. Nem me aproximei. Falei: vejam lá, o que vai acontecer? Não vou sair da graça. Depois que o cara falou lá como que estava dirigindo, resolveu tudo, ainda passou o número de celular errado. Estava indo para o culto. Eu falei: que igreja era essa, Jesus, que ele estava indo? Que não é sincero, não dá o número de telefone. Está entendendo o que é vida na carne? E olha, e no dia seguinte eu te retiro dos pares da Canção Nova. Eu tinha que estar em Lavrinhas, 8 horas da manhã, que ia começar o retiro. Era meia-noite, nós estávamos lá na pista, esperando. Isso era 7 horas da noite. Mas eu disse para os meninos: a gente não vai sair da graça. Nós fizemos louvor ali do lado, cantamos, nos alegramos. Eu sei que eu fui chegar na Canção Nova 2 horas da manhã, mas eu não deixei meu coração sair da graça. Consciente. Porque qual era a tentação do momento? Sair da graça. Me perder. E é exercício, filhos, o tempo todo. Quando a gente não tinha o GPS, ou mesmo com o GPS, às vezes você quer orientar a pessoa ajudando o GPS. Não, entra aqui. A pessoa se perde e a primeira tentação é ficar nervoso. Aí eu respirava fundo do lado, não dirijo, do lado do motorista, dizendo: não se perdemos. Não. A gente não conhece essa região aqui de São Paulo. O Espírito nos trouxe para a gente fazer um passeiozinho para vamos voltar para não sair da graça. É um exercício. Eu, graças a Deus, eu convivi com um homem santo, Padre Jonas. E ele me ensinou muito. Um dia eu cheguei para ele e disse: padre, está caindo canivete sobre a Canção Nova, de todos os lados. E o senhor está sempre sorrindo. Ele virou para mim e disse: meu filho, eu não faço nada mais, nada menos do que obedecer a palavra. O que diz a palavra? Por tudo dai. Eu dou graças. Aquilo mexeu tanto comigo. Por tudo dai graças. Mas só é possível dar graças o homem e a mulher que vive no Espírito. Se não é no Espírito, a bagaceira é feia.
Em vez de dar graça, vai dar desgraça. Derramarei do meu espírito. E a partir do derramar acontecerão tudo isso. Mas se não estiver gerando conversão, desculpa, nosso Senhor vai olhar para nós e vai nos chamar de fariseus hipócritas, falsos. Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. São sacrifícios que eles me ofertam que não me agrada. Não, filho, nosso Senhor, Ele quer que nós sejamos um povo do Espírito. E olha, esse Espírito, ele precisa nos acompanhar, desculpa, em todos os lugares. Quando eu sento no vaso, quando eu vou para o chuveiro, quando eu vou para a empresa, quando eu vou para o meu trabalho, para a academia ali, ó. É lá que você tem que ser espiritual mesmo. Se você não se abrir ao movimento do Espírito, você vai sair da academia em estado de pecado. Tô errado? Tô errado? A gente precisa lutar. Eu, quando ia na academia em Campo dos Goitacazes, faz tempo, né? Dá para ver. Olha, até na academia, eu conseguia rezar terço mentalmente. Aquela música internacional que eu não entendia nada, eu aproveitava para rezar terço. Na esteira, nos exercícios, não preciso ficar Ave Maria cheia de graça. A minha mente eu ia rezando. Até compus músicas, depois os sarados começaram a cantar nas missões, ali na esteira. Peguei o ritmo da batida lá da música nacional e coloquei a letra. Para dizer, a gente consegue viver a vida no Espírito em qualquer ambiente, se nós estamos abertos a esse movimento da graça. Quem faz o ambiente sou eu. Sou eu. Eu moro com 6 padres. Eu levanto, cada qual tem seu quarto, vou no espelho, faço alguns exercícios faciais de sorrir para mim mesmo, para poder ser agradável quando eu chego na mesa para falar com algum padre que está ali. Eles não são obrigados a conviver comigo com cara feia. Não são. Eles não saíram de casa para conviver comigo com cara feia. Eu tenho pregado, filhos, eu sou da Canção Nova, mas hoje eu tenho pregado para as pessoas e para os irmãos de comunidade. Eu, para mim, estabeleci, a Canção Nova é meu paraíso. E o primeiro que precisa criar esse paraíso aqui dentro sou eu. E depois tentar alargar o meu paraíso, para que o meu paraíso atinja outros. Pronto. Eu não saio de casa para viver em comunidade, para transformar a vida dos outros no inferno. E nem quero que eles transformem a vida no inferno. Porque não vale a pena. Não vale a pena, menina, você sair de casa do seu lado, da sua convivência familiar, para morar com um cara estúpido, grosso, bravo, palavrão, boca suja. Eu não ficaria com esse cara. Em nome de Deus, acho que Deus não pensou isso para a gente. A mesma coisa, o rapaz sai de casa para morar com a menina grossa, estúpida, nervosa. Não. Ainda mais se for cristã e católica. Aí que negócio piorou mesmo. Se é pagão, a gente até dá desconto, né? Mas se é cristão, se recebeu a graça, tu derramarei sobre vós. Esse vós é você. Quem é batizado aqui, diga eu. Olha aí, ó, o Espírito é em você, então você não tem como negar. Mas em quem eu estou vivendo? No Espírito ou na carne? A prova é os frutos
E eu estou produzindo. Olha, eu olho para trás hoje e digo, Jesus, o Senhor me melhorou demais. Eu sou bem melhor hoje do que no passado. Eu gosto de dizer isso à Assembleia. Olha para o seu irmãozinho do lado, que está do seu lado aí, ó. Diga para ele, você. Coloca o dedo na cara dele, diga, você. Não era flor que se cheirava. Estou errado? Mas olha como esse irmãozinho melhorou. Aplauda ele do seu lado, aplauda, aplauda. Mas não éramos. A gente vê o fundador da comunidade, que dele está por ali. Hoje está à frente da comunidade, é o nosso líder. Mas não era flor que se cheirava também. Pode ter certeza absoluta. Todos nós tivemos uma vida na carne. Estou mentindo? Nós estamos lutando para ter uma vida no Espírito. Lutando. Melhoramos bastante, né? Graças a Deus. Mas nós precisamos avançar, filhos, para vivermos literalmente no Espírito. Fica de pé. Ele virá agora nos batizar no Espírito, para que eu e você vivamos uma vida no Espírito. Ele não vai me batizar na carne, não. Ele não morreu para que eu e você vivêssemos na carne. Ele não derramou o Espírito no dia de Pentecostes para que eu e você vivêssemos na carne. Ele derramou para que eu e você vivêssemos no Espírito. Literalmente no Espírito. Ele virá, filho, nos batizar no Espírito. Cante isso, vai. Ele virá nos batizar com o Espírito. E com fogo. E com fogo. Ele virá nos batizar com o Espírito e com fogo. Ele virá nos batizar com o Espírito e com fogo. Clamamos. Ele virá. Ele virá nos batizar com o Espírito E com fogo. e com fogo. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Pega seus braços bem alto, vai. Com o Espírito E com fogo. e com fogo. Clamamos bem. Vai, igreja, comunidade. Clamamos bem Este lugar. Clamamos bem. Clamamos bem neste lugar. Clamamos bem. Clamamos bem neste lugar. Clamamos bem. Clamamos bem neste lugar. Vem, nos batiza com teu fogo. Nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Vem, nos batiza. Vem, nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar. Queimar de amor. Vem, nos batiza. Vem, nos batiza com teu fogo.